Olá, meus irmãos, bom dia, que a paz de Jesus esteja entre nós, encarnados e desencarnados. Para isso, contamos com a ajuda dos nossos irmãos espirituais para a nossa tarefa da manhã maravilhosa de hoje, a qual pedimos a permissão, primeiramente, ao nosso Pai Deus, depois ao nosso maior amigo e irmão Jesus, para começarmos a nossa tarefa, pedindo aos nossos irmãos espirituais que possam nos auxiliar nessa manhã. Vamos pedir também aos nossos irmãos em vossos lares que possam abrir as portas para que o Evangelho de luz da Casa da Fraternidade em sua casa possa penetrar, envolvendo todos, encarnados e desencarnados, em todos os lares que esse Evangelho vai penetrar. Para isso, vamos iniciar hoje nossa tarefa, que é motivos de resignação. Vamos tentar descobrir por que nós sofremos, por que estamos aqui, para que viemos para cá, qual a finalidade que Deus nos coloca num plano de prova e expiações como esse é a nossa Terra, nosso planeta. Vamos agora dar início na leitura da mensagem deste livro, Vivendo o Evangelho, pela psicografia de Antônio Baduí Filho, Espírito André Luiz. A mensagem é muito acertada, muito significativa, que é acerto de contas. Enfermidades dolorosas, trate-se e não acuse a providência. Conflito íntimo, aceite-se e não cultive amarguras. Convivência difícil, melhore-se e não culpe os outros. Casamento atribulado, entenda e não complique as coisas. Parentela descontrolada, ajude e não se entregue a cobranças. Filhos rebeldes, aconselhe e não se renda à agressão. Pais exigentes, tolere e não fuja ao respeito. Fracassos, prossiga e não perca o equilíbrio. Vida apertada, trabalhe e não alimente a inveja. Morte inesperada na família, conserve a fé e não se revolte. Essas situações causam dor e desconforto, mas é preciso que a vida atual é acerto de contas. Aliás, é preciso lembrar que a vida atual é acerto de contas com o passado. A aflição de hoje é o resgate do débito de ontem. Compreenda, pois, com a doutrina espírita, o propósito da experiência no corpo físico e, aprimorando-se à luz do Evangelho, pague sem reclamar, porque o sofrimento resignado dá direito a desconto na dívida. Contudo, aquele que paga sob protesto, insurgindo-se contra a bondade de Deus, sofre as penalidades da insubmissão e contrai novo débito, permanecendo mais tempo no cadastro dos inadimplentes. Essa palavra inadimplente muito atual. O que acontece quando se contrai uma dívida financeira e se não tem-se condições de pagar por falta de observação anterior, por falta de análise? Será que eu posso ou não posso? Por falta de paciência, por falta de humildade até. A gente quer conseguir as coisas no supapo, no empurrão. Aí vai acontecer o quê? A consequência. Então, essa inadimplência vai nos ferir no futuro. Vamos perder o crédito, vamos aumentar a dívida.
os juros vai ser cobrado a mais. Então vai nos trazer um sofrimento do qual a gente tem que ter resignação, porque fomos nós que construímos esse sofrimento. Se somos nós os responsáveis, nós devemos fazer o quê? Botar as barbas de molho, baixar a cabeça com humildade e agradecer a Deus e pedir oportunidade para ressarcir essa nossa dívida. Então esse é o nosso propósito, que esse Vivendo o Evangelho nos traz essa mensagem para abrir o horizonte da nossa mente, que possa penetrar a razão, penetrar o entendimento, porque sofremos. Então vamos agora agradecer mais uma vez a Jesus, fechando os olhos do corpo físico para sentir a presença amiga dos nossos irmãos espirituais, os quais já estavam aqui muito tempo antes de chegarmos a nos esperar. Então, Jesus amado, nesse momento só nos resta te agradecer mais uma vez por esta oportunidade. Para isso, agradecemos e sentimos a tua presença através dos nossos irmãos espirituais, que nós possamos levar o pensamento até o nosso Pai Deus e de lá fazer com que ele, pensamento é luz, pensamento é uma estrela, aonde a gente leva, ele sempre deixa os rastros de luz. Então, se nós estamos pensando no bem, claro que vamos abranger todo esse horizonte do qual a gente tenta alcançar. Então Jesus abençoe e ampara e nos dá a permissão para que esse Evangelho possa abrilhantar os lares de todos nós. Que a paz de Jesus permaneça sempre entre nós, que assim seja. Então, o item 2, motivos de resignação. O capítulo é Bem-aventurados os aflitos. Neste tema, motivo de resignação, nós vamos entender por que sofremos, por que estamos aqui, para que estamos aqui. Com certeza para nos liberar, abrindo horizontes mais amplos, para que a gente possa galgar na escala evolutiva mundos melhores, ambientes melhores, aqui mesmo nesse nosso plano. Então, o motivo de resignação diz no item 12: por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento com o prelúdio de uma cura. Ora, nós não temos o direito nenhum de estar reclamando da vida, se fazendo de coitadinho. Se nós somos os artífices, nós somos os construtores da nossa vida, então o que depende hoje a minha atitude de hoje vai me elevar ou vai me estacionar ou talvez até baixar mais um pouco o degrau, para que a gente possa recomeçar. Então nós não viemos aqui para esse planeta de provas e expiações para recomeçar, não. Nós viemos aqui para saldar nossas dívidas e rumar um caminho melhor de felicidade. Então essas palavras podem ainda ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas. E essas dores suportadas pacientemente sobre a terra vos poupam um século de sofrimento na vida futura. Olha só, se a gente deixar de reclamar e passar a agradecer todos os momentos, nossos irmãos espirituais nos ensinaram que não existe felicidade plena, principalmente nesse planeta. Mas você pode cultivar, minuto por minuto, segundo por segundo, uma felicidade, uma alegria. E que você, mais tarde, você vai sentir que passou uma hora de felicidade. E se passou uma hora, por que não passa o dia todo? E se passou o dia todo, por que não passa a semana? Então nós devemos ter sempre a preocupação, parar de estar reclamando. Porque quando a gente reclama,
indiretamente nós estamos julgando Deus nas suas atitudes. E quem somos nós para julgar a atitude de Deus, né, da espiritualidade superior? Então, esse tema é muito importante. Diz mais: deveis, pois, estar felizes porque Deus transformou vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. Ora, se eu tenho uma dívida, se eu estou preocupado em arrumar condições para pagar aquela dívida, uma dívida financeira, já imaginou a satisfação que tem um ser humano, que tem um homem, um chefe de família, quando ele procura comprar um terrenozinho para construir a sua casa, para colocar a sua família embaixo daquele teto, saindo de um aluguel, não tendo o credor na sua porta, não tendo aquele senhorio, né? Então você se sente feliz quando você entra nesse ambiente construído pelo seu esforço e deitado na cama ou na rede, olha para cima e diz assim: graças a Deus saí do aluguel. É a mesma atitude que nós devemos também dizer: graças a Deus saldei minha dívida. Essa dívida pode ser com o meu irmão que está ao meu lado, com a minha esposa, com a minha família, com o vizinho, com qualquer um outro que cruza o nosso caminho. Se sempre que tivermos oportunidade para saldar a dívida, para praticar a lei de amor e fraternidade, a lei de caridade, é o momento de saldar a dívida. É aquele pouquinho que faltava para você concluir aquela sua tarefa do qual você vacilou no passado. O homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia, a quem diz o seu credor: se me pagardes hoje, mesmo a centésima parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto. Olha só o esforço que a gente vai fazer. Se diariamente na televisão e nos veículos de comunicação anunciam, né? Estava anunciando há poucos dias 90% de desconto na dívida que a pessoa tem. Ora, aquele que tem bom senso corre e vai se sacrificar para pagar aquela dívida. Olha só o prêmio. Mas se você é relaxado, se você é uma pessoa que não está nem aí, você deixa aquilo passar. Aquela dívida que era um desconto de 90, ela vai se acumular e no futuro vai ser 2 vezes mais. Então, você não pode perder o seu tempo, a oportunidade de saldar a sua dívida. E nós, aqui neste planeta de provas e expiações, nós não somos coitadinhos, não. Nós não temos o direito nenhum, em momento algum, de estar reclamando e tudo mais. Então, o homem que perde o tempo a reclamar, ele está perdendo seu tempo, ele está acumulando mais dívida. É como se ele chegasse no credor e dissesse assim: eu não posso pagar essa dívida, me empresta mais um pouquinho aí que eu vou acumula, vai empurrando com a barriga, como dizem os nossos irmãos, né? O devedor não seria mais venturoso, suportando toda sorte de privações, para se liberar, pagando somente a centésima parte do que deve? Ao invés de se lamentar, o seu credor não lhe agradeceria? Então o próprio credor, vendo o esforço que você faz para saldar aquela dívida, aí ele já é como se ele tivesse um pouco mais de consideração por você, dizendo: pelo menos esse daí está se esforçando. É assim Deus, é assim a espiritualidade. Pelo menos você está se esforçando. E a doutrina espírita vem justamente para que você possa raciocinar. Então, você raciocinando, você vai sofrer menos. Me lembrei de uma passagem do Evangelho, me recordo aqui o local do Evangelho, em que um cidadão um credor chama aquele que o devia, dizendo: se você não me pagar a dívida até tal dia, eu mando prendê-lo, eu sacrifico a sua família, eu faço tudo
para que você possa saldar essa sua dívida. Se não fizer isso, vai sofrer. E ele cai de joelhos e rogando a ajuda, rogando, pedindo, se humilhando e tudo mais. E aí o credor teve pena dele e perdoou a dívida. Só que quando ele saiu desse local, ele encontra uma outra pessoa, um outro irmão que o devia. O que fez? Caiu, segurou na garganta do cara e dizendo assim: você vai ter que pagar o que me deve, porque se você não pagar o que me deve, vou fazer isso, isso e aquilo outro. Olha só, ele foi perdoado, teve a oportunidade de perdoar e não fez. O que ele fez? Acumulou mais dívidas. Mandaram chamá-lo e aí então o credor executou o que tinha em mente, por ele ser irresponsável. Entendeu? Vamos seguindo mais. Tal é o sentido dessas palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Será consolado todos aqueles que sofrem com resignação. Porque aqueles que sofrem reclamando, rebelde e tudo mais, e contraindo mais dívida, esses não são consolados não. Esses serão atormentados por si mesmos. Eles vão se atormentar a ponto de adoecerem física e espiritual. São felizes porque se quitam, e depois de se quitarem, estarão livres, mas se quitando-se inteiramente de um lado, endivida-se do outro. Não se alcançará jamais a libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porque não há uma só, qualquer que seja, que não arraste consigo sua punição forçada, inevitável, que se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será na outra. Entre essas faltas é preciso colocar em primeiro plano a falta de submissão. À vontade de Deus. Pois quem murmura nas aflições e não se aceita com resignação e com uma coisa que deve merecer, quem acusa a Deus de injustiça, contrai uma nova dívida que faz perder o benefício que se poderia retirar do sofrimento. Por isso seria preciso recomeçar absolutamente, como se a um credor que vos atormenta pagasses prestações, tomando-lhes a cada vez um novo empréstimo. Então, quando a gente abre a boca para estar reclamando, para estar achando que é injustiçado, já que eu falava e falo sempre que em cima dessa terra, neste planeta, não tem nenhum injustiçado. Todos nós estamos colhendo o fruto do ontem. Por isso nós temos que ter a capacidade, o discernimento de entender que eu sou o causador de tudo. Claro, se eu faço bem, eu causo bem. Se eu faço mal a mim mesmo ou a outro, eu vou causar o mal, né? A sua entrada no mundo dos espíritos, o homem está ainda como obreiro que se apresenta no dia do pagamento. A uns o Senhor diria: eis o prêmio dos vossos dias de trabalho. A outros, aos infelizes da terra, aos felizes da terra, aqueles que tinham vivido na ociosidade, que colocaram sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos. Ele dirá: a vós nada cabe, porque recebeste vosso salário na terra, e de recomeçai a vossa tarefa. Ou seja, volta a reencarnar, que é a oportunidade, é o prêmio mesmo assim, para nós, para aqueles que são negligentes, é a reencarnação. Tanto aquele que trabalhou, lutou e cresceu, também terá o direito a reencarnar, porque ele precisa de mais oportunidade, como aquele que negligenciou a lei divina.
vai ter que reencarnar. Só que um e o outro tem um atenuante. Aquele que se liberou, aquele que lutou, aquele que foi resignado e tudo mais, ele vai ter o direito de escolher. Só que aquele que vacilou, aquele que negligenciou na sua oportunidade, vai ter que retornar. Queira ou não, vai ter que recomeçar a sua tarefa, que é o funcionário ou o lavrador preguiçoso. Lembrando aqui que pisou na terra uma única pessoa que não devia nada, que é o símbolo da resignação. Quem é essa pessoa? Jesus. Jesus não tinha nada a pagar. Mesmo assim, ele foi resignado pelo que fizeram com ele, pelas dores que ele passou, pelo sofrimento que ele passou, exemplificando para nós, nos abrindo a mente para que possamos ter a mesma diretriz que Jesus teve: paciência, fé, resignação. Ele jamais levantou a vista para condenar ou para murmurar, sempre com resignação. Está fazendo mais ou menos, desde o princípio desta pandemia, o meu irmão Júnior me convidou para que pudéssemos falar sobre esse tema, resignação. Eu estou alegre, feliz, porque esperando passar esse tempo todinho, para recomeçar nesse meu tema, e hoje eu tive a oportunidade de falar sobre a resignação. Então Jesus é o símbolo da reencarnação, da resignação. Jesus, o símbolo da resignação. Jesus é o remédio. Ele é o remédio que cura. É um remédio que você não precisa ingerir. É um remédio que entra na sua mente. É um remédio que você passa a ter nova oportunidade. Então é um remédio que acelera o teu crescimento. Quando você sair de casa, você lembra de Jesus. Outro dia uma pessoa falava comigo: seu Ayrton, o que eu faço para poder afastar os maus olhados das pessoas que chegam lá em casa a olharem minhas plantas? Eu digo assim: o que a senhora faz? Lembra de Jesus? Fala no seu pensamento: Jesus te abençoe, Jesus te conforte, Jesus te dê um olhar melhor para as coisas e tudo mais. Então é Jesus. Jesus é o único, Jesus é o barco, Jesus é o leme, Jesus é a paciência, Jesus é tudo na nossa vida. Então o homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Ele sofre tanto mais quanto veja mais longa a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual, abarca de um só golpe de vista a vida corporal. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a brevidade e se diz que esse momento penoso passará bem depressa. A certeza de um futuro próximo não mais o sustenta e o encoraja. Ao invés de se lamentar, agradece aos céus pelas dores que o fazem avançar. Para aquele que, ao contrário, que não vê senão a vida corporal, esta lhe parece interminável, e a dor pesa sobre ele como todo o seu peso. O resultado dessa maneira de encarar a vida é diminuir a importância das dores desse mundo, que leva o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com sua posição, sem invejar a dos outros,
de atenuar a impressão moral dos reveses da vida e das decepções que experimenta. Ele há ao início uma calma, uma resignação tão úteis à saúde do corpo como a da alma. Ao passo que pela inveja, ciúme e ambição se tortura voluntariamente e aumenta assim as misérias e as angústias da sua curta existência. Nós não temos o direito de reclamar nada. Como já disse, nós devemos agradecer sempre. Ao abrir os olhos para a labuta diária, você tem que imediatamente pensar em quem? Em Jesus, agradecendo o ar, agradecendo a atmosfera, a natureza, observando os pequenos detalhes que a natureza nos envolve. E aí você vai ter sempre um pensamento voltado para o amor, para boas intuições, tendo sempre a oportunidade de ajudar aqueles que chegam perto de você. Uma palavra, uma mão estendida. Ainda ontem eu estava fazendo o Evangelho e foi a mensagem do livro Fonte Viva, as mãos mirradas. E aí me veio na mente que Jesus, o aleijado, né, a pessoa que tinha a mão mirrada, pediu ajuda a Jesus, para que Jesus o curasse. E Jesus simplesmente disse assim: estenda a tua mão. Quer dizer, o pensamento de Jesus era para que essa mão estendida, que na ocasião era de pedir, e que Jesus a curou, tendo a certeza de que aquela mão que ele curou não seria mais a mão de pedir, e sim a mão de doar. Olha a transformação. Aquela mão mirrada que não tinha utilidade, que ele não utilizava a sua mão para coisas boas, para auxiliar, para fazer a caridade, Jesus a curou e pediu para que eles exercitassem essa mão em benefício de alguém. São duas mãos, uma que é lançada a pedir, olha a diferença, a outra que é lançada a doar. Porque ninguém vai doar nada assim, vai assim. Então, essa oportunidade é que nós não devemos perder em todo o setor da nossa vida. O Evangelho é aqui uma coletânea de ensinamentos para que a gente possa executar a nossa tarefa, nos dando a oportunidade, dando a oportunidade aos nossos irmãos espirituais, para que eles possam também compartilhar desse banquete, que é a doutrina dos Espíritos. Então Jesus estará sempre presente na mente daquele que procura fazer o bem, na mente daquele que desenvolve a sua intelectualidade em benefício do outro, manifestando sempre a ação do amor, da fraternidade. Então é esse propósito do nosso Evangelho, de levarmos a casa de cada um, para que cada um possa colher um pouquinho. Aqui a gente fala muita coisa, às vezes até se perde, mas sempre a gente vai deixar uma sementezinha. E essa é a nossa finalidade, é a finalidade da casa espírita, a casa da fraternidade em sua casa, que é levar alguma coisa para o entendimento, para que possa abrir a mente de alguém, tanto encarnado quanto desencarnado. Muitas vezes as pessoas abrem o aparelho e olham assim e deixam de lado. Às vezes olha, vê alguma coisa e não comenta. Mas sempre é bom haver um comentário, que esse comentário não seja para aguçar nossa vaidade, nosso orgulho, mas que esse comentário sirva para que a gente possa cada vez mais procurar melhorar, procurar fazer melhor o Evangelho. Então essa é a casa da fraternidade. Muitas vezes um Evangelho desse, quando chega à sua casa, que muitas vezes ninguém sabe o que acontece lá, mas ele é como um bálsamo. Ele vem como um curativo, né? Um curativo para aquela ferida espiritual. Não serve para o encarnado, serve para o desencarnado. Então a finalidade do Evangelho é esse: abrilhantar mais, abrir o horizonte, para que a gente possa entender melhor a nossa vida, né?
Então é dentro desse propósito que agradecemos a Jesus mais uma vez. Vamos agora fechar os olhos para sentir a presença amiga dos nossos irmãos espirituais mais uma vez. Então, Jesus amado, aqui estamos a te agradecer por esta oportunidade e pedir, Jesus, que os nossos irmãos espirituais possam levar a casas dos nossos irmãos, principalmente aquelas que necessitam, o qual esse evangelho possa se espalhar numa casa que assiste um evangelho, ou o evangelho do lar, ou um evangelho através de um aparelho desse, vai beneficiar todo em volta, todo o quarteirão, onde essa casa vai assistir esse evangelho. Então é o evangelho de Jesus, não é o nosso evangelho, é o evangelho de Jesus, é os ensinamentos de Jesus que estão a nos favorecer. Para isso, agradecemos essa oportunidade na manhã maravilhosa. Que Deus nos abençoe, que Deus dê a cada um final de semana lindo, perfeito, maravilhoso. Para isso, devemos fazer por onde? Que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Graças a Deus. Compreenderás que Deus, cujo infinito amor te sustentou ontem, sustentar-te-á também hoje. Para isso, porém, é imperioso permanecermos fiéis ao cumprimento de nossas obrigações, de vez que a paciência no centro delas é o dom de esperar por Deus, cooperando com Deus sem se desesperar.